só, galera. Quando você lança alguma coisa para cima, somente para cima, o que acontece com essa coisa? Ela sobe com a velocidade reduzindo. Lá em cima a velocidade é 0, ela para. E depois a coisa cai. Certo? Quando ela está caindo, a velocidade dela vai aumentando. A proporção com que a velocidade reduz e depois aumenta é a aceleração da gravidade. 10 metros por segundo ao quadrado. Ok? Gente, essa variação da velocidade, o tempo que leva para subir e descer, não depende da velocidade na horizontal. Ou seja, se você simplesmente jogar para cima, a coisa sobe e desce. Ou se além da coisa subir e descer, ela também estiver indo para frente, não faz diferença nenhuma. O movimento da vertical é o mesmo. Beleza? Então, ó, subiu, desceu. Se estiver indo para frente também, cara, a vertical é a mesma coisa. Vai subir com a velocidade reduzindo. Lá em cima, a velocidade vertical é 0. E depois, quando está caindo, a velocidade vertical vai aumentar. Ou seja, é a mesma coisa. Só que além de subir e descer, também está indo para frente. Certo? Então, beleza. Então, olha só, vamos fazer uma representação aqui mais analítica a respeito do movimento. Ó. Quando você lança um objeto obliquamente, com uma certa velocidade v, esse é o vetor velocidade v, né? O que vai acontecer? O objeto ele vai descrever uma parábola. Já falamos isso na última aula. Tá aqui, ó. A parábola que esse corpo vai descrever. Em qualquer ponto da parábola que você pegar, qualquer um, objeto aqui, aqui, qualquer ponto, este objeto ele vai ter duas velocidades. Ele vai ter a velocidade horizontal, que vai ser a mesma do início, ela não muda. Velocidade inicial x. Não vou nem pôr inicial porque ela é constante, vou pôr só x, vx. É a componente do vetor velocidade na horizontal, no eixo x, vx constante, cara. Qualquer ponto que você pegar aqui, ó, a velocidade é a mesma, vx. Deixa eu colocar nos outros pontos aqui. Ó. Tá mais fácil desenhar mesmo. Então tá aqui, ó, qualquer ponto, a velocidade horizontal vai ser a mesma, vx. O que vai mudar é a vertical. A componente na vertical, no início, ela é máxima. Esse aqui é o V0y. É a componente de V na vertical. E na medida que o tempo passa, esse VY, ele fica cada vez menor, até 0. No ponto mais alto, ele vai ser 0. Tá aí o nosso VY. Aqui ele é 0. A partir do ponto mais alto, o VY ele é para baixo. No início ele é pequenininho e vai ficando cada vez maior.
sendo máximo novamente no final. Beleza? Esse é o nosso VY. Ô, professor, Pois então não, na meu querido. velocidade vertical ele começa na velocidade máxima e sempre termina na velocidade equivalente ao inicial, só que para baixo. Se o nível for o mesmo, sim. Tá? Tipo Se assim. você manda, se você tá por exemplo, com uma bola encostada no chão, aí você manda para cima, quando ela encostar no chão, já que vai ser a mesma altura, ela vai estar a mesma velocidade. Exatamente. Entendi. Tá? Valeu. Agora, se passar do nível, né, na hora de cair, aí ela vai ser maior. Né? Como no meu desenho aqui passou um pouquinho. Tá? Bom, a velocidade da bola é a resultante dessas duas. Em qualquer ponto que você pegar aqui, cara, vai ser a resultante desses dois vetores. Você vai ter a velocidade aqui, ó. Essa é a resultante dos vetores, que é a velocidade da bola. Fazer o teorema de Pitágoras. Tá? Como o movimento da vertical é exatamente igual a quando você joga o corpo somente para cima, né? Não tem nada de diferente. O tempo de voo no lançamento oblíquo é exatamente o mesmo tempo do lançamento vertical. É a mesma coisa. Então, toda vez que aparecer um problema qualitativo, uma questão que você não tem que calcular, você tem que comparar, e for o tempo, você vai pensar apenas na altura. Somente na altura. Depende da altura, somente. Entende? Isso aqui a gente já tinha visto, né? Na última aula, até passei uma questão para vocês que era assim, ó, um jogador chuta uma bola de 3 formas diferentes. Aqui é o chute... Deixa eu melhorar isso aqui. Esse é o chute A. Esse é o chute B. E esse é o chute C. Qual dos três a bola fica mais tempo no ar? Qual que é, gente? O Qual o B, tempo? O B. Por quê? a altura é maior. Isso. Pronto. Fácil demais. Agora uma pergunta qualitativa também, mas uma pergunta de nível médio. Qual velocidade horizontal entre A e B é maior? Comparando as velocidades horizontais de A e de B, qual é maior? Acho que é de A. Você acha que a velocidade horizontal de A é maior do que de B? Por quê, Matheus? Porque a Bela teve mais tempo no ar para poder se deslocar. Então, acho que ela teve uma velocidade menor, porque ela ficou mais tempo e conseguiu chegar no mesmo ponto que o ar. Perfeito. Isso aí, Matheus. Sensacional. Deus vê tudo. A distância que as duas percorreram na horizontal é a mesma. Só que a B teve um tempo maior. Só tem um jeito dela andar a mesma distância num tempo maior. Se ela, na horizontal, caminhou mais devagar. Então, a velocidade de B horizontal é menor que a velocidade horizontal de A. Tranquilo? Todo mundo entendeu isso? Então, gente, ó, sendo sincero com vocês, numa prova, qualquer prova, né? Você tem as questões fáceis, médio e difícil. Por exemplo, no Enem, 15 questões, 13 são questões fáceis e médias. 2, 3 no máximo são questões difíceis. Pensando em lançamento oblíquo, como seriam as questões fáceis e médias?
tipo aqui que eu acabei de mostrar para vocês. Uma fácil seria, dessas três aqui, qual que é o tempo maior? Ah, da B, porque a altura é maior, pronto. A questão médio. Comparando o tempo, comparando a velocidade horizontal de A e B, qual que é maior? Né? A de A é maior, porque o tempo é menor. Essa é uma questão média de lançamento oblíquo. E como que ficam as questões difíceis? Você sabe, elas são minorias. Se isso cai no Enem, seria a questão mais difícil, uma questão oblíqua, uma questão de lançamento oblíquo, aquela questão que você tem que calcular. Qual a altura máxima? Qual o tempo de voo? Qual foi o alcance? Aí nós temos as questões difíceis. Professor, nós vamos aprender a resolver as questões difíceis? Sim, é o próximo passo nosso. Vai cair no Enem, a gente tem que aprender. Tá? Mas é a minoria das questões. Beleza, gente? Então vamos lá. Professor, me explica de novo aquilo lá da velocidade horizontal, só para ficar claro na minha cabeça. Comparando A com B? Isso. Tá. O tempo de A, ele é menor que o de B. Por quê? Porque o B atingiu uma altura maior. Mas os dois percorreram a mesma distância na horizontal. Só tem um jeito do corpo A percorrer a mesma distância que B na horizontal, só que num tempo menor. Só tem um jeito, se ele tiver velocidade maior. Então a velocidade da horizontal de A é maior do que de B. Entendeu, Renata? Ah, sim. Obrigada. Então vamos lá. Beleza. Bom, senhores, agora é a parte emocionante de lançamento oblíquo. Tá bom? Aqui sim nós vamos aprender a calcular alcance, tempo de voo, velocidade final, velocidade em qualquer ponto e também a altura máxima. Tá bom? Então vamos lá. Estudo analítico do lançamento oblíquo. Olha só, meus amores. Nós já fizemos essa análise aqui, né, do que acontece com a velocidade do corpo. Na horizontal ele possui velocidade constante, enquanto que na vertical a velocidade ela diminui até zero, depois a velocidade aumenta. Certo? E na horizontal constante. A combinação desses dois movimentos produz uma parábola. Tá? Matematicamente, a equação da trajetória do lançamento oblíquo é uma equação de uma parábola. Tudo bem? Então vamos lá. Primeiramente, vamos encontrar o tempo de voo. Como vamos encontrar o tempo de voo? Olha só. Você sabe que o tempo ele está associado com a altura. Tá? Quanto maior a altura, maior o tempo de voo. Porém, diferente do lançamento horizontal, que a gente colocava o tempo em função da altura na equação, lembra? A gente chegou na raiz de 2h sobre g? O tempo só dependia da altura. Essa equação no lançamento horizontal era conveniente a gente usar. Por quê? Na maioria dos problemas de lançamento horizontal, a questão fornece a altura de lançamento. Nos lançamentos oblíquos, a questão provavelmente não vai te fornecer a altura máxima. Ela fornece o quê? A velocidade inicial, que é o V, e o ângulo de lançamento. Eu vou chamar esse ângulo aqui de θ. Beleza? Então a gente conhece no problema a velocidade de lançamento e o ângulo de lançamento. Então é conveniente a gente encontrar o tempo de voo em função da velocidade inicial e do ângulo de lançamento. Beleza? Então vamos lá, vamos calcular esse tempo. Você sabe que vai ser o tempo a subir mais o tempo a cair. E o tempo de subir
é igual ao tempo para cair. Nós vimos isso lá em queda livre. Então, ao invés de calcular o tempo para subir, depois o tempo para cair, vamos fazer o seguinte, a gente calcula o tempo somente para cair, tá? Ou melhor, vamos calcular o tempo somente para subir e multiplicar por 2. Beleza? Como vamos encontrar o tempo para subir apenas, somente na subida? A gente pode usar, por exemplo, a equação V igual a V0 mais AT. Essa equação resolve para a gente esse problema. Só que nós estamos aplicando ela somente na vertical. Esquece que vai para frente. Pensa na vertical. Vai subir, somente subir. Tá? Depois a gente multiplica por 2, porque é para subir depois para descer. E eles são iguais. Beleza? Então, quem vai ser a velocidade final aqui? É somente vertical, hein? A velocidade final é 0. Porque sobe, sobe, sobe e para. 0. Qual vai ser a velocidade inicial? Vai ser a velocidade inicial da vertical. Somente da vertical. Mas a gente não sabe a velocidade da vertical. A gente sabe que ela se chama V0Y. Mas qual o valor dela? Como vamos encontrar o nosso V0Y? Bom, vamos ter que usar a trigonometria, né? Que vou colocar V0Y, certo? Daqui a pouquinho nós vamos calcular ele. A aceleração eu vou ter que colocar ela negativa aqui, ela é a da gravidade. Por que negativa? Eu não estou falando que V0Y é positivo e ele não é para cima. O V0Y não é para cima. Se eu falo que ele é positivo, eu já estou definindo que tudo para cima é positivo. Então, tudo que for para baixo vai ser negativo. E sempre, sempre a gravidade é para baixo. Sempre. Vezes o tempo de subida. Somente de subida. Ok? Como vamos encontrar o nosso V0Y? Trigonometria. Tá? Olha só. O seno de θ, pensa nesse triângulo aqui, ó. Tá vendo esse triângulo aqui? O cateto oposto ao θ é o V0Y. Ele tem que encaixar ali. Nós vimos isso em soma de vetores oblíquos, né? Então, o cateto oposto a θ é o V0Y. Seno de θ vai ser o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Quem é a hipotenusa? É o próprio V. A velocidade inicial, né? Da coisa que foi lançada. Tudo bem? Então, a gente pode escrever aqui que o nosso V0Y, ele é V0 seno θ. Passei multiplicando. Tudo bem? Agora eu posso substituir na equação. Como que fica? 0 é igual a V0 seno θ menos GT. Beleza? Esse cara aqui, eu vou passar ele subtraindo. Menos V0 seno θ. O menos G eu vou passar dividindo. Menos G. Isso é igual ao tempo de subida. Menos com menos dá mais. Então, podemos escrever que o tempo de subida é igual a V0 seno θ dividido por G. Esse é o tempo de subida. Então, qual é o tempo de voo? É o de subida mais o de descida. Mas o tempo para subir é igual para descer. Então, a gente pode simplesmente dizer, conclusão, que o tempo de voo ele é o dobro disso. 2V0 seno θ sobre G. Pronto. Chegamos na equação que fornece para a gente o tempo de voo em função da velocidade
inicial e do ângulo de lançamento. Porque na maioria dos problemas ele fornece a velocidade inicial e o ângulo de lançamento. Então, se você conhece isso, joga na equação, pronto, você encontra o tempo de voo. Dúvidas, meus amores? Eu só Fabrício, não você peguei pode esperar qual- só um pouquinho para copiar? Claro, eu vou tentar colocar tudo na tela só. Porque se eu reduzir demais o zoom, fica pequeno demais. Né? Assim dá para copiar? Então, eu só tenho uma dúvida. O Também que são aqueles 3 pontos ali entre Isso é o o... símbolo matemático de conclusão. Ah, beleza. Ô, professor, Fala, Matheus. o V0 que você colocou na última fórmula aí, ele é a velocidade de quem exatamente? Eu não peguei. É a velocidade inicial de lançamento. Não é O nenhuma das lançamento da... componentes. Ah, tá. Tá, entendi. É a velocidade resultante mesmo, é a velocidade que o corpo teve, é a velocidade que você lançou ele. Tá bom? Legal. Nada. Ô, professor, Opa, fala comigo. na última fórmula ali que está dentro do quadrado vermelho, eu acho, é TV0, qual que é o depois do zero? Não, ali não é TV0 não. É tempo, aí no subscrito está escrito voo. É o tempo tá. de voo, o tempo que fica no ar. Tá, obrigado. Nada. Beleza, gente? Dúvidas? Posso passar? No seno de θ, eu acho que é assim, a bolinha fica V0y, porque logicamente o V0y passando para a direita ia virar o oposto, né? Mas só que esse V0, por que ele tá embaixo? Só Porque mostrando ele mesmo. é porque ele é a hipotenusa. Né? A definição de seno. Ó. Seno do Sim. ângulo é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Entendeu? Que vem desse triângulo aqui, ó. Mas então seria a resultante relacionada à velocidade, né, que o exercício iria passar. O exercício ia falar Isso. que a velocidade inicial, É um no valor final das- tal. considerando logicamente, né, a vertical e a horizontal, que aí daria isso, né? Exatamente. Então eu entendi. Beleza? Aí Posso eu continuar? preciso escrever um pouco ainda. Você tá copiando ainda? É. Tá. Ô, professor, alguém já leu a parte que o Rian mandou no chat? Que ele pediu para explicar Ah. a parte sobre como calcular o seno de θ. Ah, tá. Explica a parte de como calcular o seno de θ. Ô, Rian, aqui nós temos um triângulo, olha só. Tem a hipotenusa. Quem é a hipotenusa? É a velocidade inicial. É a velocidade de lançamento, tá? Na horizontal aqui nós temos a velocidade Vx, certo? E na vertical nós temos a velocidade Vy. E a gente conhece esse ângulo aqui, o ângulo θ. Observe que isso forma um triângulo retângulo. O triângulo retângulo fica assim, ó. O Vy, ele tem que achar aqui, Rian, ó. Certo? E você conhece esse ângulo. O da horizontal, Vx, o da vertical, Vy. Então, a gente pode aplicar aqui o seno θ. O seno do ângulo vai ser o cateto oposto, que é o Vy, dividido pelo cateto adjacente, que é o Vx. Certo? Então, eu passei multiplicando. Chegamos nisso daqui. Beleza, Rian? Então tá. Professor, como que a gente vai achar o V0y? Multiplicando ele por V0 seno θ. O V0 ele deu e o ângulo de lançamento também. Então é só multiplicar. Beleza, Lucas? Professor, o valor de θ a questão vai informar, não vai? A maioria das vezes, sim. Tá? E serão ângulos que ou são aqueles da tabela, 30, 45, 60, ou a questão te fala. Considere o seno do ângulo tananã igual a tananã. Tá bom? Ô, Lucas, tinha concluído isso? Você tinha entendido, Lucas? Depois eu entendi como achar o V0y, mas pra achar ele a gente teria que saber o seno de θ. Sim, a questão vai te falar. Ou Se a gente já vai sabe
o seno de θ, por que que a gente vai... Então nem chegaria a precisar de achar o V0y, né? Se o quê? Se você sabe o seno θ? Então a gente sabe já o seno de θ, não precisa saber o V0y, precisa? Precisa. O V0y é o produto da velocidade inicial com o seno θ. Entendeu? Não. Tipo assim, ó, vou dar um exemplo. Ô, professor, eu não entendi nem a pergunta do Lucas ainda. Acho que é o seguinte, Lucas, ó. Renata, acho que ele tá falando o seguinte, ó. Imagina, Lucas, que você joga uma coisa com uma velocidade de 10 metros por segundo, obliquamente formando um ângulo de 30 graus. Tudo bem, Lucas? Tudo bem. Quanto vale... Aqui é 30 graus, ó. Quanto vale a sua velocidade vertical, o VY? Basta você fazer, ó. O seno de 30 é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Hipotenusa é 10. Então, o VY vai ser 10 vezes, passa multiplicando. Seno de 30, vocês aprenderam a tabelinha. 1, 2, 3, 3, 2, 1. E seno de 30 é meio. Então, VY dá 5. Então, na horizontal, a coisa tem uma velocidade de 5 metros por segundo. Entendeu, Lucas? Você passou o VY para Não é o outro vertical, lado. não, Fabrício? Como é que é, Arthur? O VY não é vertical, não? Sim? Então a velocidade é vertical. Você falou horizontal, eu fiquei confuso. Eu falei horizontal? Desculpa, aqui é falou. vertical, VY. Ah, então vertical. beleza. Então tá tranquilo. Pensei Beleza. uma coisa e falei outra, então, perdão. Fala, Lucas. Tô só concluindo, tipo, entendendo mesmo. Você passou o VY para a esquerda, pro outro lado da equação, e aí pegou o resultado, multiplicou, e aí deu o resultado, foi isso? Basicamente? Ah, tá. Mas e aí o VY é o V0 que a gente usa no final ou não? Não, VY é a velocidade vertical. É, porque a gente tá querendo achar o tempo de voo, a gente vai usar a velocidade inicial para cima, né? Sim, aqui ó, a gente colocou em função da velocidade inicial, V0. É exatamente esse cálculo aqui. Ele deu velocidade inicial, que é 10 aqui, entendeu? Entendi. Valeu. Então tá. Mais uma pergunta, pessoal? Posso continuar? Bom, a próxima coisa que a gente deve encontrar aqui é a altura máxima. Como vamos encontrar? Peraí. A altura máxima que o corpo vai atingir. Que é esse cara aqui, ó, fazer a representação dele aqui. A altura máxima é a distância da horizontal aqui, do nível de lançamento, até o ponto mais alto. Isso é a altura máxima. Tudo bem? Mais uma vez, a altura está associada, lógico, à vertical. Então, nós vamos pensar no movimento da vertical. Esquece que vai para frente. Esquece. Vamos pensar somente na vertical. Tranquilo? Bom, calcular a altura que um corpo atinge quando é lançado para cima, a gente já sabe fazer isso. A gente já aprendeu isso lá em queda livre. É conveniente aqui a gente usar a equação de Torricelli. VF ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2AD. Por que essa equação é melhor, professor? Porque ela não depende do tempo. Né? Aí você vai estar em função das velocidades, final e inicial, e da gravidade. Então é melhor essa equação. Bom, pensando na vertical, tá, gente? Esquece que vai para frente. Pensa só, sobe e desce. Qual a velocidade final? 0. Na vertical. Quando chega lá em cima, para. Então aqui a velocidade final é vertical. Tá bom? E a inicial? Vertical. É tudo vertical. Velocidade final vertical? 0.
Então é 0 ao quadrado, que é igual. Qual a velocidade inicial vertical? Acabamos de calcular. Olha ela aqui. Aqui, ó. Velocidade inicial vertical é V0 seno θ. Acabamos de calcular. Então, eu vou escrever ela aqui. V0 seno θ. Só que isso aqui está tudo ao quadrado, então eu tenho que colocar o quadrado. O seno e o V0 também. Tá? Eu tenho que pôr aqui menos. Por que menos? Porque a gravidade é para baixo e eu estou falando que a velocidade inicial, que é para cima, ela é positiva. Então, se a gravidade é para baixo, ela tem que ser negativa. É menos 2g, porque é da gravidade, vezes a altura máxima que o corpo vai atingir. Eu quero achar a altura máxima, então eu vou isolar a altura máxima. Vou colocar a altura máxima igual a alguma coisa. Então eu tenho que passar tudo para o outro lado. Certo? O 0 ao quadrado é 0. Isso aqui está somando, passa subtraindo. Certo? Fica menos V0 ao quadrado, seno ao quadrado de θ. O 2g está multiplicando, ele passa dividindo. Menos 2g. Isso é igual à altura máxima. Menos com menos dá mais. Então eu posso apagar esses menos aqui. Beleza? Pronto. Encontramos a equação que fornece para a gente a altura máxima em função da velocidade inicial que o problema deu, em função do ângulo de lançamento que o problema deu. E claro, a gravidade é constante, ela não muda. Então pronto. Dúvidas? A gente vai precisar decorar isso? Então, Lucas, eu te aconselho não decorar, não. Tem muito aluno que gosta de decorar isso daqui, cara. O cara vai para a prova falando essas equações, 2 vezes 0 seno θ sobre g, 2, tananã, aí o cara tropeça e esquece tudo. E se você decorar isso agora, eu tenho certeza que até o Enem você vai esquecer tudo. Professor, então como é que eu vou fazer? Do jeito que eu fiz. A única coisa que eu usei aqui que nós tínhamos decorado foram as equações do movimento uniformemente variado. Só elas. Eu cheguei aqui nas equações sem saber nada de cor. Tá? Isso, se você sabe fazer, você nunca mais esquece. É lógico que se você resolver o problema, você não vai sair calculando as equações, faz uma, depois faz a outra, você não precisa disso. Você vai direto onde você quer, usando esse raciocínio que eu tive aqui. Beleza, gente? Dúvidas? Beleza. Professor, eu vou falar pra você que eu já me perdi toda. Explica a parte da segunda linha de novo. Explicar da primeira para a segunda linha ou da segunda para a terceira? Os dois, se você puder. Claro. Bom, a gente precisava, Renata, encontrar a altura máxima. A altura que o corpo atinge. Né? Em função, sempre, da velocidade inicial e do ângulo de lançamento. Então, o que nós pensamos? Na vertical. Esquece que a coisa vai para frente. Imagina que ela vai subir e descer só. Por quê? Porque a altura máxima só depende da vertical, da velocidade inicial na vertical. Tá? Então, ó, eu usei aqui a equação de Torricelli. Vf ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2AD, que a gente aprendeu lá no movimento uniformemente variado. Só que aqui eu vou usar tudo da vertical. Velocidade final da vertical, velocidade inicial da vertical. A distância percorrida não é a distância que o corpo vai andar, é a distância na vertical, que é a altura que ele vai atingir. Então eu coloquei coisa só da vertical. A velocidade final vertical é 0. Quando chega lá em cima ele para, é 0. Né? A inicial vertical a gente tinha calculado. Esse cara aqui, ó,
V0y, que é a velocidade inicial vertical, é igual a V0 seno θ. Substituir V0 seno θ. Isso aqui está tudo ao quadrado por causa da equação de Torricelli. Então é quadrado, quadrado. Menos, eu tenho que pôr menos aqui, ó, no lugar do mais. Por quê? Porque eu estou falando que a velocidade inicial, que é para cima, é positiva, então a gravidade é para baixo, ela é negativa. Então, menos aqui. 2 vezes a aceleração, que é da gravidade, vezes a distância percorrida na vertical, que é a altura máxima. Então fica, passei esse cara para lá subtraindo, ele está somando, ele passa subtraindo, né? Então fica um menos aqui. E o 2G, que é negativo, está multiplicando, ele continua negativo e passa dividindo. Mas menos com menos dá mais. Certo? Pronto. Resolvido. Entendeu, Renata? Acho que entendi, pessoal. É porque é muita coisa para assimilar em pouco tempo. Isso eu concordo. Tá, minha querida? Concordo que é muita coisa. Concordo que quando a gente estuda isso a primeira vez não é fácil. Mas, primeiro não sou eu que escolho o que é que tem que ensinar. E depois eu ainda preparei vocês. Falei, gente, aqui nós estamos aprendendo a resolver as questões mais difíceis de uma prova de física, que é a minoria das questões. Tá? O Lucas perguntou que o professor vai ter monitoria de física. Lucas, isso aí, meu querido, é com a coordenação. Tá bom? Não sei te responder. Professor, então o seno a gente tem que multiplicar por θ? Não, não é uma multiplicação, Bernardo. Vocês estão aprendendo trigonometria lá com o Tigrão, né? Quando a gente fala seno de θ, não é o produto de seno com θ, é o seno de θ. Tá? Por exemplo, o seno de 30 graus é meio. Você substitui o seno de 30 por meio. Entendeu, Bernardo? É o seno de θ. Isso, Matheus. Ah, tá. Acho que não. Acho que já o seno de θ aí é só colocar o quadrado. Isso. Tipo, se θ fosse 30, aí seria meio ao quadrado. Isso mesmo, Rian. Pelo menos é a minoria. Isso. Entendi. Beleza. Só falta responder uma pergunta sobre lançamento oblíquo. Qual? O nosso alcance. Alcance. Que vamos representar por A maiúsculo. Como encontrar o alcance? Bom, o alcance é a distância percorrida na horizontal. Então, aqui nós vamos pensar apenas na horizontal. Beleza? Qual equação vamos usar? Na horizontal é constante. Velocidade, movimento uniforme. Qual equação? Deus vê tudo. Certo? Qual a distância percorrida? É o alcance. É o que a gente quer. Qual é a velocidade? É a da horizontal apenas, porque é ela que faz ir para frente, cara. E como nós vamos encontrar a velocidade horizontal? Vamos lá, ó. Aqui é a velocidade inicial. Aqui é a velocidade inicial vertical. E aqui é a velocidade inicial horizontal. E a gente conhece esse ângulo aqui, o ângulo θ. Então a gente tem que usar seno ou cosseno? Cosseno. Porque o cosseno te dá o cateto adjacente. Então, ó, o cosseno de θ, ele é o cateto adjacente V0H, que é a velocidade inicial da horizontal, dividido pela hipotenusa, V0. Passa multiplicando, fica V0 na horizontal igual a V0 cosseno de θ. Certo?
Então agora eu posso substituir aqui, ó. Professor, só para entender uma coisa que você escreveu, o que que é essa seta? Esse Do aqui? V0, é isso aí. Não, só mostrando que eu passei multiplicando. Beleza? O que passou não foi o V0H, que passou para a esquerda? Não. Não. Esse cara aqui tá dividindo, eu passei ele multiplicando. Ah, tá. E aí, é verdade. Beleza? Fabrício, Beleza. Oi. qual que é esse V0 mesmo? Esse que tá multiplicando o cosseno de teta? Esse é o da horizontal e eu não preciso aqui especificar que ele é... Ah, não, desculpa. Você está falando desse aqui, né? Isso, esse. Não, esse aqui é a velocidade de lançamento, cara. É a velocidade do corpo que foi lançado. Beleza? Ah, beleza. Então, entendi. Então eu substituí aqui, ó. No lugar de velocidade horizontal, coloquei esse cara aqui, que é a componente da horizontal. Vezes o tempo. Ah, mas o tempo a gente já sabe, professor. É o tempo de voo. Nós já calculamos ele. Cadê ele? Vamos voltar lá. Cadê o tempo de voo? Olha ele aqui, que bonito, ó. 2V0 seno θ sobre G. Então vou colar ele lá, ó. Vou colar ele aqui, ó. A gente já calculou ele. Nossa, professor, vai ficar essa equação ridícula? Não, a gente vai dar uma melhorada nela. Vamos dar uma maquiada nela. E observe que ela veio do Deus vê tudo, cara. Vamos dar uma melhorada nela. Tem uma identidade trigonométrica que eu imagino que vocês não devem ter visto. Não se preocupe, você ainda vai ver. Mas eu vou te contar aqui, não vou explicar por quê. Só vou te contar e acredite em mim. Depois você vai ver o porquê com o Tigrão. Qual identidade trigonométrica? 2 cosseno θ vezes seno θ. Isso dá seno de 2θ. Tá? Essa é uma identidade trigonométrica que eu acredito que vocês ainda vão aprender com o Tigrão. Pergunte ele. Fala assim, Tigrão, nós vamos aprender as identidades trigonométricas? Ele vai te falar, ele vai te explicar isso aqui. Mas, vamos usar aqui, ó. 2 cosseno θ vezes o seno θ é a mesma coisa que seno de 2θ. É o seno do dobro do ângulo. Então, eu vou substituir, ó, porque aqui a gente tem o 2, aqui a gente tem o cosseno e aqui a gente tem o seno. Isso vai dar uma enxugada na equação. Fica assim, ó. O alcance vai ser V0, que é esse cara aqui, né? Seno de 2θ, certo? Limpei a equação, dividido pela gravidade. V0 seno 2θ sobre G. Pronto. Essa é a equação do alcance. V0 seno de 2θ. Dúvidas? Eu não entendi essa última parte. Como que você fez virar isso daí? Eu substituí, Renata, aqui, ó. Tem uma identidade trigonométrica, uma relação que vocês ainda vão aprender, que fala que o dobro do cosseno vezes o seno é exatamente a mesma coisa que o seno do dobro do ângulo. Então, já que isso é igual, eu troquei. No lugar do 2, desculpa, faltou o V0 aqui, gente, ó. V0 vezes V0 dá V0 ao quadrado. Agora que eu percebi aqui, perdão. Tem que pôr isso aqui ao quadrado, tá? Mas voltando, Renato. Ó, esse 2 vezes o cosseno vezes o seno, eu troquei essas três coisas por essa, seno de 2θ. E coloquei na equação. Então ficou V0 vezes V0, V0 ao quadrado. O seno de 2θ sobre G. Beleza, Renata? Mais ou menos, pessoal. Mas vai uma hora ou outra. Tenta fazer isso aqui sozinho, troca. Isso daqui, escreve no papelzinho aí. A gente tem outra aula hoje ainda. Qualquer coisa você me fala que a gente faz de novo aqui. Tá? Então, gente, ó. Tá bom. Oi.
A identidade trigonométrica ali é cosseno de θ vezes seno de θ igual a seno de 2θ ou é 2 cosseno de θ vezes seno de θ? Não, tem o 2 aqui. É isso que eu tava pensando aqui, porque. Mas na equação ali de cima só tem um cosseno de θ. Então. Não, tem o 2 aqui, ó. Esse 2 ele multiplica tudo. Entende? Então Isso ele aqui é multiplicou ali também com cosseno de θ para poder fazer a relação trigonométrica. Sim, isso aqui é um produto. E a ordem dos fatores não altera o produto. Entende? Ó, Entendi. então eu peguei, ó, 2 cosseno θ vezes o 2, aí pula esse V0 aqui, vezes o seno, é o que está aqui embaixo. E o produto dessas três coisas dá essa. Você tirou o 2 do V0, colocou no cosseno, e aí separou o seno de θ para virar 2 cosseno de θ vezes seno de θ, e aí transformou em seno de 2θ. Exatamente. Ó, o que eu fiz? Vamos ajeitar isso aqui para vocês enxergarem melhor. Ó. A é igual. V0. Vou fazer de outra cor aqui. V0 vezes V0 dá quanto, gente? V0 ao quadrado. Certo? Agora eu vou separar aqui, para ficar bonitinho, para vocês enxergarem. Ó. 2 está aqui. Eu posso pôr ele onde eu quiser, porque a ordem dos produtos não altera aqui, né? 2 vezes o cosseno θ vezes o seno θ. Isso dividido por g. Mas quanto que vale isso? Esse cara aqui, ó. Aí aqui eu usei a identidade trigonométrica, que é essa daqui. Substituir por seno 2θ. Entenderam agora? Você pode pegar o que tem na equação e colocar onde você quiser dela. Sim, ué. 2 vezes 3 é 6 e 3 vezes 2 é 6. É porque eu nunca Agora pensava nisso quando tinha por exemplo, uma fração gigante com um monte de letra no meio. Mas se funciona, tá valendo. Entendi Pode pôr agora. onde você quiser. Ué. O produto de 2, de 3, de 5 números é o mesmo independente da ordem deles. Ué. Mas então é só se só tiver multiplicação, né? Só se for multiplicação. Na verdade, soma também, né? Porque É, 2 por 2 verdade. mais 3 dá 5, 3 mais 2 dá 5. Do mesmo jeito. Beleza, gente? Agora eu entendi. Agora deu para entender. Obrigado, Valeu. Fabrício. Nada. Alcance máximo. Ou seja, qual ângulo você tem que atirar? Imagina, você pega uma coisa, vai jogar, né, alguma coisa. Qual ângulo você deve jogar com a horizontal de tal forma que o alcance vai ser máximo? Será que é com 0 grau, que é com 30, que é com 45, que é com 90 graus, hein? Para onde você atira, qual ângulo, de tal forma que você vai ter o máximo alcance? De vez em quando essa pergunta aparece. E aí, professor, o que nós vamos fazer para responder isso? Olha só, vamos brincar um pouquinho aqui com a equação do alcance. Esse cara aqui, galera, ó, é uma constante. É a velocidade que você vai jogar. A única coisa que você vai mudar é o ângulo, certo? Isso aqui também é uma constante. O que é variável é o ângulo que você vai atirar. Bom, esse produto aqui, né, essa equação, ela assume o valor máximo quando esse cara aqui tiver o valor máximo, já que o resto são constantes. É verdade? Quando o seno de 2θ for o máximo valor que ele pode ser, você tem um resultado máximo. E alguém sabe qual é o máximo seno de um ângulo? Alguém sabe? Qual é o máximo seno? Como assim, Márcio? Você diz o que vai ter a maior capacidade de alcance? Não. Qual é o maior valor de um seno de um ângulo? Ninguém sabe, não? Eu nunca vi nenhum acima de 1, então eu penso como 1, mas talvez não seja. Muito bem. Fabrício, esquece. O máximo valor das funções seno e cosseno é 1.
Não existe ângulo que tem seno ou cosseno maior do que 1. E qual que é o menor? Menos 1. Todos os seno e cosseno é de menos 1 até 1. A tangente não. A tangente tem valores até o infinito. Seno e cosseno não. Bom, se a gente quer o alcance máximo, então, ele vai acontecer quando o seno de 2θ for igual a 1. Porque é o maior valor que ele pode assumir, 1. Para todos os outros ângulos é menor que 1. Tá. E qual ângulo, vamos ver se agora você me responde, Lucas. Qual ângulo tem seno igual a 1? Fabrício, eu desconfio que seja 90 graus. Muito bem, Eu Arthur. falaria. Eu não lembrava na tabela de 1, então eu esqueci. 90 graus. Depois eu vou ensinar vocês, ou vocês vão aprender com o Tigrão, né? O ciclo trigonométrico. Aí eu vou te ensinar você a encontrar, né, o seno e cosseno de 0, 90, 180, 270, 360. Tá? E de outros também. Fabrício, seria por Fala, causa que o cateto oposto, se você pensar num triângulo que tem 90 graus, seria a hipotenusa? Exatamente. É Isso né? mesmo, Arthur. Aí porque hipotenusa dividido por hipotenusa dá 1. Né? Isso, perfeito, cara. Pode pensar assim, muito bom. Então é um ângulo de 90 graus. É o máximo valor que o seno pode ter. 90 graus, que é igual a 1. Portanto, 2θ tem que ser igual a 90 graus. Para quê, professor? Para o alcance ser máximo. Mas a gente quer um θ, o ângulo que você vai atirar. Então, θ tem que ser igual a quanto? 45 graus. Pronto. O que isso significa? Qualquer coisa que você for jogar, se for com um ângulo de 45 graus, ela vai atingir a maior distância possível. Quaisquer outros ângulos que você atirar, ela vai cair antes do ponto A. Qualquer ângulo. Se você atirar, né, com menos de 45, ela vai fazer isso aqui, ó. Se você atirar com mais de 45, ela vai fazer isso aqui, ó. No 45 é a máxima distância. Beleza, galera?